Fala pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Na aula de hoje, iremos falar sobre a Revolução Cubana de 1959. E nós temos dois pontos importantes para pensarmos esse processo revolucionário aqui na América Latina do século XX. Mostrando que a América Latina do século XX ela foi uma América revolucionária, com várias revoluções em curso. A Revolução Mexicana, por exemplo, que ocorreu em 1910, a Revolução da Nicarágua, que vai ocorrer mais tarde, e, lógico, a Revolução Cubana, que nós iremos trabalhar hoje. Tem dois pontos importantes. Vamos analisar os antecedentes históricos e, a partir deles, pensar as motivações, o que de fato vai contribuir para o processo revolucionário em Cuba em 59 e as tensões entre os Estados Unidos e Cuba, principalmente a partir desse processo revolucionário. Então vamos lá? Olha só, a Revolução Cubana. É preciso observar, dentro desses antecedentes históricos, antes mesmo até falar do governo de Fulgêncio Batista, porque Fulgêncio Batista é o presidente cubano que vai ser deposto pelo processo revolucionário. Antes de falarmos de Batista, seria importante voltar um pouquinho lá atrás, para falar sobre a situação de Cuba no final do século XIX. Ou seja, Cuba foi a última colônia hispânica a se libertar do sistema colonial espanhol. Foi a última colônia. A libertação de Cuba do domínio colonial espanhol ocorreu no final do século XIX. Já bem no final do século XIX. Foi a última colônia. E o processo de independência de Cuba ocorreu através de lutas violentas, inclusive com a presença de um dos principais libertadores da América Latina, o José de San Martín. Foi um dos grandes nomes, San Martín, que foi o grande nome da independência da Argentina. San Martín foi um dos grandes nomes da independência cubana. Cuba travou uma guerra com a Espanha, a famosa Guerra Hispano-Americana. E nessa guerra, o que a gente observa é o envolvimento dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão se envolver nessa guerra da independência, de certa forma apoiando a independência cubana. E dentro desse envolvimento, quando Cuba se libertar do sistema colonial espanhol, a partir da libertação de Cuba, esse envolvimento dos Estados Unidos favorece para que logo depois da independência do Estado cubano, bem no comecinho do século XX, os Estados Unidos estabelecesse uma doutrina, uma emenda de caráter imperialista, uma emenda com aspecto de quê? De dominar em termos político e econômico esse Estado cubano, uma emenda proposta por um senador norte-americano, conhecida como a emenda Platt, a famosa emenda Platt. Uma emenda, quando se fala que ela tem um caráter imperialista, é porque a partir da emenda Platt, os Estados Unidos, eles passam a intervir nos assuntos políticos do Estado cubano, inclusive, muitas das vezes, serão responsáveis pelos resultados eleitorais, favoráveis, evidentemente, ao governo norte-americano, dentro da ilha de Cuba. A partir da emenda Platt, os Estados Unidos passam a controlar as principais atividades da economia cubana, principalmente a produção de açúcar, que era a grande riqueza de Cuba nesse momento, a produção açucareira. Os Estados Unidos passam a ter o controle de uma parte do território cubano. Uma parte da ilha de Cuba passa a ser controlada diretamente pelos Estados Unidos. Aproximadamente aí 117 quilômetros quadrados. Os Estados Unidos vão incorporar aproximadamente 117 quilômetros quadrados da ilha de Cuba. E vão montar uma base militar, que até hoje está lá em Cuba, que é a famosa base militar de Guantánamo. A base militar norte-americana de Guantánamo. Então, observe que a emenda Platt, ela transforma, como diz alguns estudiosos, Cuba numa espécie de quê?
de quintal do imperialismo norte-americano. Alguns estudiosos chegam a falar isso. Do quintal do imperialismo. E mesmo depois que essa emenda deixou de existir, mesmo ela deixando de existir, durante muito tempo, pelo menos até a Revolução de 59, o que se percebe, os Estados Unidos, eles tendo um controle econômico, uma influência política na vida cubana. Isso até a Revolução de 59. Até a Revolução. Um exemplo clássico disso é o governo do Batista. O Batista que deu um golpe político. O presidente Fulgêncio Batista. Um golpe apoiado pelos Estados Unidos. Já nem existia mais a emenda Platt. Um golpe político apoiado pelos Estados Unidos. E o governo do Batista representou o quê? Uma ditadura. Representou o quê? O aumento da miséria cubana. O aumento do analfabetismo, da prostituição, da concentração fundiária. O governo do Batista representou o quê? A economia cubana completamente nas mãos do capitalismo norte-americano. Os Estados Unidos tendo negócios no açúcar, no turismo, em cassinos, por exemplo, no teatro. Os Estados Unidos, na verdade, controlando vários setores da economia cubana. Uma economia americanizada. Sem falar no aumento da prostituição, no aumento do analfabetismo, no aumento da miséria social. E lógico, além das perseguições que ocorreram na época da ditadura de Batista. Diante disso, você está em curso um processo revolucionário. Observe que no primeiro momento, nós temos a reação de jovens cubanos que estudaram ali na Universidade de Havana, que estudavam na Universidade de Havana, como é o caso, por exemplo, do Fidel Castro, o Raul Castro, o seu irmão, e outros jovens, eles tentaram em 54 derrubar o governo do Batista. Não deu certo. Acabaram sendo presos. Inclusive Fidel e Raul foram para o exílio. É o famoso assalto de Moncada. Né? O quartel de Moncada, em 54, foi uma tentativa de derrubar a ditadura de Batista. Acabou não dando certo. E no exílio, Raul, Fidel e outros revolucionários cubanos acabaram conhecendo Guevara, argentino, trotskista. Guevara, que era defensor das ideias basicamente de Trotsky, de Leonel Trotsky. Conheceram Guevara e, evidentemente, com as insatisfações populares existentes em Cuba, ficou muito mais fácil chegar em Cuba, apesar de todas as dificuldades, no sentido de colocar em prática o processo revolucionário. Eles desembarcaram na Baía dos Porcos, em Cuba, foram fazer ações guerrilheiras na Sierra Maestra, fizeram ações guerrilheiras, eles eram jovens, eles tinham menos de 30 anos. Eu costumo dizer, é mais fácil se partir para uma revolução armada guerrilheira, como eles partiram, mas eles tiveram apoio popular. É importante observar que eles tiveram apoio popular. Evidente que algumas ações, eu diria radicais, foram cometidas por esses revolucionários. Mas é preciso ver que eles vão ter o apoio popular. E a partir desse apoio popular, eles conseguem derrubar a ditadura de Batista. Tanto prova que Fulgêncio Batista e os seus pares, Fulgêncio Batista e todos aqueles que estavam ali apoiando, se favorecendo a sua ditadura, eles acabam simplesmente fugindo. Boa parte deles vão para Miami, nos Estados Unidos, que Miami está próximo, evidentemente, a Havana. Boa parte deles vão. E aí os revolucionários vão assumir o comando do Estado cubano em 59. Em 1959, você tem os revolucionários assumindo o comando desse Estado. O que prova que nós estamos diante de uma revolução que ela teve um caráter antiditatorial, ela teve um caráter anti-imperialista, uma revolução que teve um caráter guerrilheiro, ela contou com o apoio popular. Então, são as características desse processo revolucionário. E os revolucionários tomaram o poder. E no momento que eles chegam no poder, observe que as primeiras medidas que eles irão tomar são medidas de avanços sociais.
Na verdade, nós não temos a transformação de Cuba em um Estado socialista no primeiro momento. O que nós temos são medidas de avanços sociais. Medidas de avanços sociais vão ser tomadas, e até mesmo de combate a essa forte influência dos Estados Unidos dentro da ilha de Cuba. Avanços sociais, por exemplo, reforma agrária, investimentos na área da saúde, na área da educação, como uma forma de erradicar o analfabetismo, certo? A nacionalização da economia. Eles vão nacionalizar, evidentemente, a economia que estava praticamente americanizada. Eles nacionalizam. Então, medidas de avanços sociais e de combate às práticas de imperialismo norte-americano na economia cubana. São as primeiras medidas tomadas pelos revolucionários. O detalhe é que os Estados Unidos não vão reagir de uma forma satisfatória em relação à Revolução Cubana. Eles acabam não reagindo. Não só os Estados Unidos, até mesmo aqueles que eram favorecidos pela ditadura do Batista e que se tornaram os chamados o quê? Anticastristas, os anticastros. Os Estados Unidos não irão reagir, ainda mais que no momento que essa revolução acontece, é no momento de Guerra Fria. Essa revolução ocorre no momento onde nós estamos tendo uma disputa por área de influência, no contexto da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética. E a Revolução Cubana, ela nasceu uma revolução de forte avanço social. Ela nasceu uma revolução de forte combate às ações do imperialismo norte-americano. E a reação, não só dos Estados Unidos, mas como aqueles inimigos dos revolucionários, inimigos do Fidel, os chamados anticastros, a reação ela foi imediata. Os que fugiram, por exemplo, para muitos desses anticastros que fugiram para Miami, nos Estados Unidos, a CIA, a Central de Inteligência Norte-Americana, ela chegou a treinar alguns desses anticastristas que também ajudaram no financiamento na invasão da Baía dos Porcos. Ou seja, invadem a Baía dos Porcos para tentar assassinar o quê? Fidel Castro. Para tentar, evidentemente, eliminar o principal líder desse Estado revolucionário. A invasão na Baía dos Porcos de cubanos anti-Castro, ela teve o apoio dos Estados Unidos. A CIA provavelmente teria treinado e teria dado apoio para esses anti-Castro. Ou no mínimo fez vista grossa. Só que fracassou. Eles tentaram invadir, chegaram a invadir, mas não conseguiram alcançar o principal objetivo, que era eliminar a liderança desse processo, desse Estado revolucionário cubano. No caso, Fidel Castro. Tá? Tanto prova que os opositores foram presos. Tá? Os opositores foram presos, certo? Em Cuba, os chamados anticastristas, e isso comprova uma derrota da política externa norte-americana. Mesmo que os Estados Unidos, o governo norte-americano, nunca assumiu publicamente, né? Ele nunca assumiu publicamente que ele treinou, que ele financiou um movimento anticastrista, mas há indícios muito sérios desse financiamento, e dessa forma a política externa norte-americana acabou, na verdade, fracassando. E o que se observa é que as tensões, a partir de agora, no momento de Guerra Fria, as tensões, certo, entre os Estados Unidos e o governo revolucionário cubano, comandado por Fidel, essas tensões elas tendem a aumentar ainda muito mais. Tá? Ainda mais quando Cuba, o governo revolucionário, resolve se definir no contexto da Guerra Fria. Ou seja, se alinhar à União Soviética. Cuba vai aderir ao comunismo soviético. Cuba vai se definir como Estado socialista, certo? Com a influência do comunismo soviético. No momento que Cuba se define, no contexto da Guerra Fria, como adepto basicamente ao comunismo soviético, no momento que se organiza esse Estado socialista cubano,
que Cuba se define como Estado socialista, as tensões com os Estados Unidos, elas vão se acentuar ainda muito mais. Elas se acentuam ainda muito mais. Tá? Tanto prova que os Estados Unidos, né, com receio de que outros países da América Latina tivessem revoluções semelhantes à Revolução Cubana e se alinhasse à União Soviética, e também, a partir daí, se transformasse em estados socialistas, com certo receio, com certo medo, eu diria, os Estados Unidos lançaram um programa na década de 1960, chamado como Aliança para o Progresso. A proposta desse programa, Aliança para o Progresso, seria a ajuda do governo norte-americano, a ajuda econômica aos países da América Latina, como uma forma de combater a miséria. Como uma forma de combater a miséria latino-americana, os Estados Unidos propuseram um apoio econômico aos países latino-americanos, como uma forma de evitar processos revolucionários semelhante ao que ocorre em Cuba, só que acabou não dando certo, a Aliança para o Progresso. Tanto prova que os Estados Unidos chegaram até mesmo a apoiar o quê? Ditaduras civis militares na América Latina. Os Estados Unidos apoiou golpes ditatoriais, militares e civis da América Latina, como de 64 no Brasil, ou de uma forma direta, como foi o do Chile, ou de uma forma indireta, como foi o do Brasil. Como uma forma justamente de combater, já que a Aliança para o Progresso não deu certo, como uma forma de combater uma espécie de cubanização da América Latina. Certo? Então, pelo menos os Estados Unidos apoiam, porque eles se vê, de certa forma, ameaçados. O que não significa dizer que na América Latina, países como o Brasil ou mesmo Chile, tivesse estrutura para fazer um processo revolucionário semelhante a desse de Cuba. Não significa dizer isso. Agora, que houve o receio, isso de fato houve. Que houve um certo medo, houve. E os Estados Unidos, eles vão apertar ainda mais o cerco contra Cuba, né? Aumentando mais ainda as tensões. Por exemplo, os Estados Unidos vão impor um boicote econômico a Cuba. Porque esse boicote se vê presente até hoje. Apesar de saber que ele já ele sofreu algumas alterações no governo de Obama. Mas o boicote econômico está presente até hoje. Os Estados Unidos acabou influenciando para a expulsão de Cuba da OEA. Cuba foi excluída da OEA, da Organização dos Estados Americanos. Estados Unidos foi lá e pressionou para excluir Cuba e acabou excluindo. É uma forma de isolar diplomaticamente Cuba na América Latina. E um dos momentos de maior tensão entre Estados Unidos e Cuba foi quando, no início da década de 1960, os cubanos disponibilizaram a ilha de Cuba para que os soviéticos construíssem uma base de lançamento de míssil. É o famoso episódio da crise dos mísseis. O famoso episódio da crise dos mísseis, que é considerada como o maior zenite da Guerra Fria. Quando se fala zenite, foi o momento de maior tensão da Guerra Fria. O momento de maior tensão da Guerra Fria teria sido quando os soviéticos começaram a se organizar para estabelecer uma base de lançamento de mísseis em Cuba. Os Estados Unidos, evidentemente, pressionaram ainda mais Cuba. As tensões em relação à União Soviética se exacerbaram. As tensões acabaram se exacerbando. Alguns estudiosos chegam a afirmar que esse foi o momento de maior tensão da Guerra Fria. E que provavelmente poderíamos ter tido, a partir daqui, uma terceira guerra mundial se os soviéticos não recuassem. Se os soviéticos não recuassem nessa ideia de construir essa base de lançamento de mísseis de Cuba, poderíamos ter tido, evidentemente, aqui uma provável terceira guerra mundial ou um conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética. Então, observe que essas tensões aumentam. Essas tensões entre Estados Unidos e União Soviética, elas só vão diminuir a partir do final do século XX. A partir do final do século XX, é que elas vão dar uma diminuída, principalmente no governo de Obama, onde nós tivemos alguns acordos significativos. Ok, galerinha? Tudo bem? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.